Bom, passo a falar rapidamente aqui dos processadores de vídeo. Temos aí os processadores analógicos, né? Falar dos principais aqui, né? Aqui não vale a pena perder muito tempo, né? Que são restrito o uso deles agora, né? Cada vez mais restrito. O primeiro deles é o sequencial, que é um dispositivo burro, é um chaveador, né? Então troca canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Então lá nos anos 90 era o que se tinha, né, para gravar várias câmeras, né? Então eu gravo uma, perco as outras. Então hoje em dia o que se usa? Com um DVR mais simples, com uma placa de captura mais simples, eu quero um monitor na portaria, lá, um monitor num outro local, eu deixo o sequencial, eu distribuo as câmeras para o DVR e para o sequencial. Eu levo o monitor do sequencial lá para a portaria. Então entra como um acessório hoje em dia. Então, apesar de fabricarem ainda, é um uso muito restrito. Temos os quads também, o quad e dual quad. Ele era um dispositivo simples que era um pouquinho vantajoso em relação ao sequencial. Então a gente podia ver as 4 câmeras ao mesmo tempo, um sistema de 4 câmeras. Com a desvantagem é que ele compactava, que a gente perdia a resolução de cada uma das câmeras. Aí se estivesse gravando, gravava o quad, né? Agora gravava o quadrante. Em resolução. Então, por exemplo, somava com a perda do time-lapse lá, que era 200 linhas, né, de gravação lá, de resolução do time-lapse, né, mais a perda de qualidade aqui, perda de resolução da compactação do quad, então perdia muito, né, em termos de qualidade. Os dual quads, ele misturava o sequencial com o quad. Então sequenciava 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 2 janelas de 4 câmeras. Nessa época aqui, lá no início, no final dos anos 90, né, tinha um absurdo no mercado assim, de equipamentos que eram duplicador de quad, triplicador de quad, quadruplicador de quad, eram uns monstros assim que pegava, ligava esse equipamento era um sequencialzão assim, né, ligava num quad e daí ficava chaveando as entradas. E daí então ficava sequenciando 4, 8, 16, ficava sequenciando. Ele multiplicava os problemas aqui, né? Pegava os problemas do sequencial e multiplicava pelos problemas do quad, né? Então acabava sendo uma solução bem precária, assim, né? Efetiva em termos de custo, né, para a época, né, mas precária em termos tecnológicos. Eu não conseguia reproduzir uma câmera só. Eu quero ver, não, deixa só a câmera 1 agora. Não tinha como. Olha, ainda tem por aí. Se me duvidar, ainda tem. Bom, depois, felizmente, surgiram os multiplexadores. Então, eles minimizaram os problemas que a gente tinha, já integraram um certo grau de digitalização. Então, eles aproveitaram, foram feitos especialmente para trabalhar com os time-lapses, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam a divisão dos quadros. Então, tínhamos lá, digamos, 60 quadros por segundo, né, de gravação, ou 30 quadros por segundo de gravação, então ele dividia. Um quadro para a câmera 1, um quadro para a câmera 2, um para 3, um para 4. Um quadro para a câmera 1, para 2, para 3, para 4. Ele dividia igualmente os quadros de imagem. Tem um exemplo típico, né? Então, gravavam um quadro de cada câmera, né? E depois ele permitia separar na visualização. Só que eu tinha que ver a partir dele. Eu não podia, uma fita gravada a partir do multiplexador, né, só funcionava vendo a partir do multiplexador. Não conseguia ver num videocassete normal, num sistema normal. Então ele sincronizava aqui, e depois eu queria ver, eu quero ver a câmera 1. Tá? Então ele pegava esse quadro e filtrava todos os quadros da câmera 1. Ele identificava cada quadro. Então eles eram um pré-DVR. Eles criavam um mosaico de multiscreen, né, para ver várias telas ao mesmo tempo. Preparavam a gravação para o time-lapse, né, permitiam controle aí por senhas, integração com dispositivos de alarme. Enfim, eles tinham como se fosse um DVR simples, sem gravação. Existiam modelos de 4, 9, 10, 16 canais. Eles possuíam integração com matrizes de vídeo, né, para sistemas de maior porte, e entrada e saídas em loop, né, ou seja, tinham as entradas de câmera e eles repetiam as saídas de loop. Tinham 2 modos de operação: simplex, né, que era utilizado em locais onde não tinha monitoramento, onde só ficava gravando,
e o duplex, onde tinha gravação e tinha a operação, onde tinha um operador acompanhando as imagens. Então eram os dois tipos, se gerava a saída para o time-lapse, né, para gravação, e gerava a tela multiscreen. O outro não, o Simplex só fazia ou um ou outro, não fazia os dois ao mesmo tempo. Aqui um diagrama básico, né, de um time-lapse, né, aliás, um multiplexador com dois time-lapses aí, monitores e câmeras, né, do sistema. Então temos aqui as entradas de câmera, 16 entradas de câmera, 16 saídas para o monitor auxiliar e principal, e saídas para o gravador de reprodução e para o videocassete time-lapse para reprodução e para o time-lapse de gravação. Eu pude gravar em dois time-lapses ali e gravar e reproduzir ao mesmo tempo. Entradas de alarme, saídas de alarme, interface com matriz de vídeo. Entrada de alarme aqui, por exemplo, para informar que a fita acabou. Por exemplo, ele podia gerar um alarme aqui caso acabasse a fita na gravação. Um exemplo típico aí, né? Se a gente for levar em conta isso aqui, né? Se a gente tirar os dois DVRs, os dois VCRs aqui, né? E botar um HD dentro do multiplexador, é um diagrama idêntico ao DVR atual. Então, os DVRs standalone atualmente são nada mais que um desenvolvimento em cima dos multiplexadores. Bom, o próximo item aqui são as matrizes de vídeo. O que são matrizes de vídeo? São componentes de controle de número grande de câmeras e número grande de monitores. Então, onde é que eles eram aplicados? Onde é que são aplicados? Aeroportos, shopping center, locais onde tem muita câmera. Onde tem 120 câmeras, 240 câmeras, 180 câmeras. Então, por quê? Porque fica complicado a gente controlar pelo multiplexador ou pelo DVR, né, ficar controlando um número tão grande de câmeras. Então a gente faz esse controle a partir de uma mesa de comando, uma mesa de PTZ, escolho a câmera que eu quero ver e escolho o monitor que essa câmera vai ser mostrada. Eu posso movimentar a câmera, se é uma câmera móvel. Então ele gerencia números grandes de câmeras com vários monitores, dividindo atualmente a carga com DVRs, com outros equipamentos digitais. A própria Pelco, próprios grandes fabricantes aí possuem matrizes de vídeo digitais, né, como componentes de controle, possibilitando assim um controle mais facilitado de um grande número de câmeras. São dispositivos modulares, né, então são módulos, eu tenho lá módulos de 16 câmeras, módulos de 32 câmeras, módulos de 8 monitores, e a gente vai agregando de acordo com a quantidade que a gente precisa. Eles podem ser expandidos, né, são expansíveis até certo número de câmeras. Então, não é incomum ter sistemas de 512 câmeras, ou que possibilitam 512 câmeras, 128 monitores, ou mais até. Então, permitem assim, um controle para sistemas de grande porte. Alguns ainda permitem integração com o controle de acesso, o sistema de controle de acesso para abrir portas, fechar portas, liberar usuários. Alarme de incêndio, então responder em caso de alarme de incêndio, orientando usuários e liberando acessos. Alarmes perimetrais e de alarme de intrusão, possibilitando acionamento de presets de câmeras para visualizar determinados pontos específicos. Então, são dispositivos bastante interessantes e bastante avançados. Tem algumas fotos aí, né? Normalmente trabalham com modelos de rack 19 polegadas, né? Onde os módulos podem ser inseridos, né? Ampliando as capacidades do sistema. As mesas de comando, uma interface traseira, enfim, vários equipamentos aí de acordo com o fabricante com a aplicação. Estão possuindo aí atualmente na integração com DVRs. Então os DVRs de grande porte, aí permite que tenha um controle paralelo pelas matrizes. Vou falar rapidamente aí sobre o time-lapse, né, que é um videocassete para gravação de segurança. Aqui dá para a gente resumir ele basicamente nessa tela. Então, a gente tem os modos de gravação dos DVR, dos VCRs, né, dos timelapses. O modo de 12 horas, 24, 48, 72 até o 960 horas. Aqui é o intervalo entre as fotos, né? Digamos que ele seja um gravador de fotos, grava sequência de fotos a cada tantos milissegundos, ou a cada tantos segundos. Então, nesse modo 12 horas, gravava uma foto a cada 0,1 segundo. Então, aceitável. Só seriam aí 10 fotos por segundo, 10 quadros por segundo. 24 horas, 5 quadros por segundo. 48 horas, em torno de 2 quadros por segundo.
72 horas, um e pouco quadro por segundo. Até aqui, ó, 120 horas, então 1 quadro por segundo. E assim por diante, né? Até o modo 960 horas, onde eram 8 quadros, 1 quadro a cada 8 segundos. Bom, tudo bem, então 8 segundos é bastante tempo, né? Uma imagem até atualizar novamente. Só que isso a gente pensando numa câmera só. Estou trabalhando com uma câmera só. Se eu ligar isso aqui no multiplexador, o que vai acontecer? Vão ser 16 câmeras. Ele vai chavear 16 câmeras. Então o que vai acontecer? Em 8 segundos ele grava a câmera 1, passa 8 segundos ele grava 2, 8 segundos ele grava 3 e assim por diante, né? Ou seja, até ele atualizar a mesma câmera, gravar a próxima imagem da mesma câmera, vai levar 16 vezes 8 segundos. Né? Ou seja, 2 minutos. Mais de 2 minutos. Então ficou uma foto a cada 2 minutos. Então um sistema totalmente ineficiente. Então, na prática, né, esse modo 960 horas não se utilizava. Se utilizava o quê? Em aplicações normais, bancárias e segurança de maior porte, né, 24 horas. Que dava um quadro a cada 2 segundos, mais ou menos. Então é um modo que se utilizava. 24 horas, alguns locais de menor segurança 48 horas. Então era o que se podia utilizar, né, em termos de técnicos de manter uma sequência de imagem. Senão acabava tendo problema de não gravar uma situação que deveria ter gravado. Outro problema que são as fitas, né? Então tinha uma durabilidade muito baixa, permitiam aí cerca de 4 a 5 regravações. Tinha um problema de baixa durabilidade, que eles embolavam, mofavam, magnetizavam, então a gente perdia a qualidade de imagem muito facilmente. Enfim, era um outro problema aqui em relação à gravação. Os monitores aí também, por muito tempo, eles eram monitores de tubo. Os próprios monitores de CFTV eram monitores especializados, em termos de ser mais robusto, gabinete metálico, aterramento, tratamento de fósforo diferenciado. Né? Por que tratamento de fósforo diferenciado? Porque eles têm imagem estática. Né? Então, o monitor tem imagem de CFTV, né? Tem uma imagem parada. Então as câmeras estão 90% do tempo o mesmo fundo. Né? Isso numa TV normal ou num monitor sem tratamento especial, o que acontece? Ele grava a imagem na tela e queima o fósforo. Né? O fósforo que fica queimado, marcado. Então os monitores de CFTV tinham um tratamento especial para evitar essa queima do fósforo. Né? Uma resolução mais alta e saída no loop. Né? Entra o sinal e sai o sinal em loop. Né? As TVs é uma alternativa muito usada no Brasil. Né? Por quê? Muito mais barato uma TV, né? Uma relação de custo-benefício melhor. Só que tinha várias desvantagens ali, uma resolução mais baixa, menos robusta, durabilidade menor, né? Não eram feitos para trabalhar 24 horas por dia, além de terem um receptor, né? Era outra grande desvantagem. Uma aplicação de segurança tendo uma TV é uma temeridade, né? É o dia do jogo lá, o segurança lá, o operador tem que ficar monitorando a segurança do sistema, mas tem uma TV ali, né? Tá sem antena, né? Bota um clips ali, bota um parafuso, bota qualquer coisa na antena ali, já começa a receber, por pior que seja, mas já funciona como antena. Bota um arame, enfim, qualquer coisa que enfiar na antena ali, muitas vezes é suficiente para captar uma imagem. Né? Então, perdi a efetividade, né, pelo uso de TV. Bom, atualmente, né, então os monitores de tubo estão caindo em desuso, ou já caíram em desuso, né, não vale mais a pena. Não. E mesmo aqueles que já são existentes, normalmente vale a pena trocar. Em poucos meses, né, a diferença de consumo ela compensa a troca. Atualmente, então, os monitores LCD são os mais indicados, né, desde os LCDs de pequeno porte, né, para VGA, o Super VGA, XVGA, ou monitores especiais para aplicações de maior porte, para monitores de grandes telas, aí, né, painéis de visualização. TV de plasma não é tão recomendado, né, pode ser utilizado a New Plasma, né, as primeiras TV de plasma também marcavam, né, também tinham um efeito de marcação.
Os projetores também uma outra alternativa, né? Mas em geral o que mais compensa é o LCD, em termos de custo, benefício e qualidade.